no seu trabalho vão te esmagar assim, sabe assim, resiliente, voltar à sua forma normal, é assim a exigência que vão fazer com você. A pergunta é, como você está lidando com isso? Eu sou muito resiliente e aí você volta à sua forma normal, como essa esponja? Ou não? Eu tenho que passar que sou resiliente, senão eu não consigo ficar no meu trabalho, porque vão me achar fraco. Talvez você tenha razão, mas será? Até que ponto e o que a gente precisa realmente saber para poder aprender a lidar com isso? Então, se você tem interesse nesse assunto e está passando por isso e quer entender de uma vez por todas como a resiliência vem tomando corpo e o que ela está fazendo com a gente, então fique aqui que esse vídeo é para você. Mas será mesmo que a gente precisa ser resiliente? Vamos entender isso melhor. Mas antes, não vou pedir para curtir, porque eu tenho certeza que isso você vai fazer. Mas não é isso que eu vou falar. Nossas lives de quinta-feira vão continuar. Tive 2 probleminhas aqui semana passada e retrasada, mas semana que vem tamo junto na jornada, tá certo? Então, não se esqueça a nossa live no ao vivo. Mas vamos lá ao que interessa. Na verdade, as empresas, nosso trabalho, nosso chefe, as pessoas, até colegas, vêm cobrando de nós uma resiliência, um estado de suportar as coisas difíceis, pressão, cobrança, mas a pergunta é, precisamos mesmo suportar? Será que, de um lado, nós estamos realmente suportando essa pressão? E do outro, será que nós estamos entendendo as exigências? Cara, é muito desafiador. Por que eu bato na tecla das relações interpessoais, no convívio, nesses imbrólios que a gente vive? Porque acredito que às vezes nem a própria empresa sabe o que realmente é ser resiliente nas atitudes, no que tange a cobrança, a cobrar de alguém. E do outro lado, eu acredito que tem muita gente também que não sabe o que é ser resiliente. Por quê? Vou explicar. Porque tem muita gente adoecendo porque está passando uma resiliência que a pessoa não sabe. Então, o fato de você ser resiliente, como eu fiz aqui o cenário da esponja, porque é isso que significa resiliência, né? Voltar à sua forma normal. Você levar aquele esporro, o cara vai gritar com você, ele vai mandar você pro inferno, ele vai acabar contigo. Aí você vai ficar meio puto inicialmente. Você respira e beleza. E volta à sua forma normal. Eu conheço uma porção de gente, mentorados, amigos, colegas, que atua dessa forma, mas estão doentes. Não tem um dia da semana que não reclama daquela velha enxaqueca. Dores fortíssimas no estômago. Coluna mal travado. Por quê? Porque comeu alguma coisa estranha? Porque, sei lá, o tempo não está contribuindo, a idade vem chegando? Cara, nós colocamos muitas objeções para aquilo que a gente de fato não quer ver. Nós achamos, às vezes, que somos resilientes, mas às vezes não somos. A gente, na verdade, muitos, não são todos, mas existem um grupo de pessoas que fica colocando a capa de uma resiliência que não existe, cara. Então, assim, se você precisa enxergar, se você está sendo resiliente e está suportando tudo isso, pressão, críticas, cobranças incessantes, você precisa entender o quanto isso está te fazendo mal. Se está tudo bem, se realmente você está suportando. Porque às vezes nós não... Entende isso, ó. Às vezes a gente não percebe que não está suportando. Então, o que a gente faz? A gente fica colocando... sabe, imagina assim. Imagina que eu tenho um pote vazio de vidro. Tá aqui na minha frente. E aí, todo dia eu vou colocando uma frase aqui dentro.
Então, vamos supor que eu estou aqui trabalhando, tal, amanheceu o dia, amanheci, agradeci o dia, que legal, tô trabalhando, tô bem, tô bacana. Vou ter que suportar aquele cara chato, papapá. Aí você vai lá colocar uma frase dentro do vidro. Hoje eu vou suportar aquele cara. Não, hoje aquele cara vai gritar comigo e eu não vou suportar. Não, aquele meu par, chato pra caramba, vem aqui e me encher o saco. Porque, vamos combinar. Tem muita gente pra encher o saco e trabalhar menos. A gente sabe disso, mas ok. O que acontece? Todo dia você vai colocando uma frase ali. Todo dia você vai colocando uma frase ali, não é assim? Só que você esquece de fazer a principal observação é de como você está lidando com isso, como você está recebendo essa carga de pressão, de cobrança para o seu corpo físico. O que você está jogando para cá? Porque o que a gente joga para o corpo? É o que a gente pensa, né? Você está com muita raiva, muito ódio. Você pode reparar, você não fica bem. Não te deixa legal, te mexe com o seu corpo, mexe com a sua cabeça, seu estômago, dores no corpo. Isso pode não ser agora, no mesmo momento. Tem gente que é reloginho, eu sou uma. Se acontecer alguma coisa emocional comigo, meu corpo responde na hora. E aí a gente entra aqui em 2 pontos. Ele responde na hora ou eu que passei a conhecer mais o meu corpo? Tipo, sabe aquela frase de quem tem mais de 20 anos aí, mais ou menos sabe? Tostines é fresquinho porque vende mais ou ele vende mais porque ele é fresquinho? É a mesma coisa quando a gente passa a conhecer a gente mesmo e quando a gente lida com essas pressões. O problema é que hoje as empresas, elas dizem o seguinte, porque se não aguentar a cobrança é porque é fraco. Mas tem que aprender a aguentar a pressão, senão não serve. Só que às vezes existem 2 pontos nisso aí. Às vezes a empresa não tem uma cobrança linear. Você percebe que muitas pessoas reclamam de uma cobrança que, tipo, elas não sentem que aquela cobrança é uma cobrança com um corpo, com um sentido, ou seja, profissional. O que nós vemos por aí, não adianta a gente fechar os olhos, é que tem muita gente cobrando por uma incompetência. O cara é incompetente, então ele cobra porque ele quer encher o saco de alguém. Ou porque ele está cobrando e nem sabe por que ele está cobrando, mas ele só acha que você tem que fazer. Então, de um lado, você pode ter esse grupo, essa empresa, essas pessoas que agem dessa forma. Do outro lado, se você não tiver conhecimento disso que eu estou falando agora e está dentro do campo do achismo, eu acho que ele está cobrando sério e você fica se culpando. Não, eu tenho que ser forte, eu tenho que ser resiliente, que eu vou passar que sou profissional porque eu quero estar galgando outras oportunidades. Você vai estar fazendo apenas o que eles querem, sem sentido do que de fato realmente precisa ser feito e, pior, está fazendo algo sem saber se tem criticidade, se tem veracidade. Porque eu vejo muita gente não buscando saber por que estão fazendo algumas coisas. Eu vejo muita gente repetindo padrões dentro das empresas, repetindo coisinhas dentro da empresa, com pessoas pedindo coisas, sem ela buscar a fonte daquilo, a verdade daquilo. Por que eu estou fazendo isso? Qual é o sentido de fazer isso? Porque nós precisamos também entender por que nós estamos fazendo determinada coisa. Não é uma coisa autocrática como muita gente faz hoje. Querido, você tá ganhando para isso, você tem que fazer, pronto, acabou. Tudo precisa haver um equilíbrio. Ao mesmo passo que muitas vezes você pode estar sendo cobrado da maneira certa, da maneira correta, dentro de um escopo real de cobrança, a cobrança, ou seja, ela faz parte, porque o que acontece também? Muitas vezes as pessoas acabam arrumando um determinado trabalho que ela não entende muito bem o que ela faz, ela não entende muito bem o que ela precisa fazer, ora porque alguém do trabalho não explicou, ora porque ela não está entendendo mesmo, tipo, tá forinha da casinha, sabe? Tipo isso. E aí o que acontece com isso? Você vai trabalhando meio que por osmose e não está entendendo o que está rolando. Quando você não entende o que você faz, é muito pior. Aí sim você fica suscetível a cobranças, a pressão e está sofrendo com isso, não está aguentando isso. Primeiro, porque você não se conhece. Segundo, porque você não conhece e não sabe o que você faz, ou seja, o que eu faço mesmo, qual que é a minha tarefa mesmo. Então, você não fica claro. Até para você entender se realmente
o que estão pedindo para você fazer tem sentido. Está dentro da área profissional. Às vezes você pode até achar que não está dentro da área profissional, do que você faz, da sua tarefa. Aí você arruma uma confusão dentro da empresa com pessoas, porque você acha que as pessoas estão te sobrecarregando. E na verdade ela está te pedindo exatamente o que você precisa fazer. Como você não tem conhecimento nem de si e nem do que você faz, você acaba sofrendo. E tá ali querendo passar uma força que é forte e tudo mais. Tá dando para entender? Eu conheci um caso de um cara que passou muito mal quando ele viu a dona da empresa chegar. Ela ia fazer algumas perguntas, coisas cotidianas. E ele, na verdade, sempre teve muito medo dela. Quando ele viu a mulher chegar no escritório, que ela estava indo na direção dele, ele passou mal. Aí você vai falar, Patrícia, mas o cara devia estar fazendo alguma coisa errada. Não, é que ele se pressionava. Ele jogava uma carga de pressão em cima dele de que ele tinha que parecer o melhor, o que entendia de tudo, que ele não estava... Porque ele escutava a empresa dizer o seguinte, que pessoas boas eram resilientes, que pessoas boas aguentavam pressão, que pessoas boas aguentavam porrada e ficava calado e depois, no dia seguinte, estava tudo bem. Então, ele não entendeu o que era ser resiliente, ele não entendeu na prática como isso realmente funciona e o que significa essa palavra de fato dentro de um comportamento. Então, ele achou que eu ser resiliente é eu suportar todas as pressões e tá tudo bem. Cara, e ele não estava observando o que estava acontecendo no corpo dele. Porque é fácil. A gente, quando vive alguns eventos no dia a dia, nervoso com colegas, ou quando a gente fica estressado com alguém, é natural que o nosso corpo ele é na hora, assim, né? Ele sente um tremor, um nervoso. Você não fica bem, hora você desce pra fumar um maço de cigarro inteiro, toma uma cachaça no happy hour no final do dia, estressa, fica mal, vai brigar com alguém em casa, você tem que desopilar isso de alguma forma. Então, você não está sendo resiliente. Olha a diferença. Porque ser resiliente é eu passar por todas essas pressões, tá? Eu entender porque eu estou sendo cobrada, ver sentido naquilo ou não e ir buscar depois o sentido. E depois tá aqui, olha. Tá, eu senti um pouco, deu uma bagunçada aqui, mas ok. Dia seguinte, um banho novo e tô pronto para outra e não trouxe isso aqui para a carga do meu coração, nem das minhas costas, como um peso. Agora, para você poder ser resiliente e não trazer para o coração, você precisa de treino. Isso não é uma coisa fácil. Porque na maioria das vezes, quando a gente lida com pessoas que a gente vive uns BOs ali, nós estamos sempre realmente sendo incomodados com alguma coisa. E quando nós somos incomodados com algumas coisas, logo a gente traz isso para o coração ou para a carga das costas. Isso gera um peso, enche o saco, a gente fica mal. Então a pergunta que eu tenho para te fazer é, será que nós precisamos mesmo ser resilientes para tudo? Será que nós somos mesmo resilientes? Ou nós estamos com uma capa da resiliência para manter o emprego, para mostrar que nós somos fortes? Porque, olha, se você tiver com a capa, né, ou a máscara, o que você quiser colocar, da resiliência e não entender de fato como isso funciona na parte comportamental, você vai adoecer. Você vai adoecer. E sabe o que é pior? Você está fazendo todo esse esforço para continuar para manter ali a sua relação boa, o seu trabalho bom, e isso não vai te fazer ficar lá muito tempo. E se você fizer isso e continuar lá dentro, você vai ficar mais doente. Então nós precisamos entender, porque ser resiliente, na prática, e tipo uma esponjinha que você amassa e volta à forma normal, é quando nós não estamos levando aquilo para dentro. Por exemplo, eu já trabalhei com pessoas que gritavam, que eram grosseiros. Na verdade, comigo, aquela pessoa especial nunca gritou, mas eu já vi ele gritando com muitas pessoas. Por quê? Porque você tem que aprender a se impor, né? Primeiro, você não vai gritar comigo aqui. Você não vai. Eu tenho um conta para pagar, mas eu tenho uma saúde para zelar. Se eu perder um emprego com saúde, com conhecimento, eu arrumo outro. Agora, se eu me submeter a uma série de coisas aqui e eu não conseguir, e eu ficar doente, eu não vou conseguir nada em outro lugar.
Então, assim, a gente precisa saber medir. E é isso que eu vou explicar agora. 3 passos fáceis para a gente poder começar a analisar isso. Por quê? Quando você realmente consegue não trazer para dentro, aí eu posso dizer que você é resiliente. Ou seja, não é que você é um otário, uma besta que está segurando a onda porque você precisa de um emprego. Não, é porque você entende que aquela pessoa é uma pessoa bacana, mas que ela é desequilibrada mesmo, gosta de gritar, e tudo bem. Isso não te atinge o ego. Você consegue entender que a pessoa ela tem muitos pontos positivos e que tudo bem, é o jeito, é a maneira, ou é porque tem alguma nacionalidade que age desse jeito, ou é postura, ou no fundo as qualidades dessa pessoa são imensuráveis, muito maiores do que aquele grito que ela dá. E tudo bem. Então, ou seja, você está vivendo a história, você sabe até onde você pode ir. Agora, se você está tolerando uma série de coisas, porque você está querendo passar uma força, como esse rapaz, por exemplo, que quando viu a diretora dele chegar aqui, ele passou mal, é porque ele estava querendo mostrar uma coisa, ele estava se segurando durante muito tempo, e uma hora o corpo dele não aguentou. Então, assim, primeiro, vou te dizer, você não precisa ser resiliente o tempo todo. Existem momentos que a gente precisa realmente colocar para fora. E para isso a gente precisa da primeira coisa. Estabeleça limites entre o que você está ouvindo, o que estão fazendo com você, para que você realmente entenda, peraí, isso que estão fazendo comigo está me trazendo para o coração, para as costas? Cara, se isso estiver pegando, se eu estiver indo para casa triste, chateado, mal, você precisa urgentemente avaliar, porque você não está sendo resiliente, você acha que está. Você colocou uma máscara da resiliência e acha que está tudo certo. Tá dando para entender? Isso é fundamental. Depois, aprenda a se impor. Perceba o momento em que você deve falar. Sempre muito educado, muito tranquilo, mas olha, isso não tá bom, isso não tá legal. Isso, de certa forma, pegou um pouco. Ah, Patrícia, mas vão me achar fraco se eu falar isso. Cara, se você estiver num lugar que as pessoas não são seres humanos, então você tem que ir para um lugar onde tem seres humanos. É claro que eu não estou dizendo que você tem que chorar e ficar mal e tudo. Não, não é isso. Mas é impor alguns limites. Olha, eu acho que não precisa disso. Porque cada um de nós temos uma forma de funcionar. Cada um de nós temos uma forma de ser tratado e de gostar de ser tratado. E a gente precisa entender que essas relações elas precisam ser benéficas para todos. Não é só para um ou para outro. É recíproco. Tá dando para entender? Isso é fundamental. E o terceiro é o seguinte, se você puder não depender 125% daquilo que você faz, ótimo. O que significa isso? Não se enterre num lugar e ficar mal por isso, e sofrer por isso, porque você tem outras coisas para fazer, porque você tem outras coisas para pagar. Se você puder, busque sempre o aprendizado, aprimore sempre o que você faz, dependa menos daquilo que você faz. Se você, de repente, puder fazer um pouquinho menos de dívida, se você puder estudar mais, aprimorar mais, ser bom no que faz, para que você realmente seja uma boa vitrine onde quem possa te olhar, te valorizar e te querer, sendo sempre muito ético e educado, ótimo. Porque quando a gente mostra dependência, uma carência muito grande, muitas pessoas usam isso contra nós mesmos. Então, postura é tudo. Eu sempre falo isso. Então, é isso que eu quero dizer para você. Você não precisa ser resiliente. Você não precisa mostrar isso. Ou você é, e aí você treina isso, ou você não é e busque ajuda. Ok? Agora, se você realmente é resiliente e isso não está te afetando, e você lida com isso de forma normal, e você sabe e reconhece que isso não está te fazendo mal, segue o jogo. Porque, na verdade, a gente tem que entender uma coisa, sem visão romântica, nós sempre teremos cenários difíceis. E os cenários, eles podem mudar. Hoje pode estar tudo bem com você, mas amanhã alguma pessoa, alguma coisa pode mudar. Alguma pessoa pode entrar no seu trabalho e muitas coisas podem acontecer. E quanto menos você trazer para você, mais resiliente você vai ficar. Agora, fingir isso, visionário, não vai fazer bem para você, tá certo? Então,
Me diga que sentido fez para você. Eu espero que você realmente desperte algumas ideias, algumas coisas e que esse vídeo possa te mover a alguma ação diferente, algum comportamento diferente para o teu próprio bem e crescimento e evolução, tanto quanto pessoa quanto profissional, tá certo? Então, um forte abraço, tamo junto e até!